Primeira parte. No século XXI, crescemos vendo o mudar. Mesmo ele tendo guerras, sempre houve uma evolução. Hoje vemos que entrou em igualdade em questões raciais, sexuais, sociais e sua cidadania. Todos nós ganhamos direitos para viver onde quisermos, para conseguir arranjar um emprego, estudar, ter um hospital à sua disposição. Agora vamos entender melhor sobre este tema que nos foi dado. Os tópicos que vamos abordar: o que é poder? Poder contra o indivíduo. Os termos desse artigo. Sites que foram utilizados para o trabalho. O poder, que vem do latim potere, é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a sabedoria, o império. O poder também tem uma relação direta com a capacidade de se realizar algo, aquilo que se pode ou que se tem o poder de realizar ou fazer. E diante de tantas épocas históricas que encararam o poder de diferentes maneiras, vários pensadores desenvolveram diversas teorias sobre o assunto em si. Sentido, talvez a teoria mais complexa e que de maneira mais minuciosa a época contemporânea seja a do filósofo francês Michel Foucault, que entendeu que a sociedade é o complexo de micro-relações de poderes disciplinares, que visam controlar os corpos das pessoas via imposição da disciplina. No Brasil, o artigo 5 diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso prova que as pessoas têm sim direitos iguais aos olhos da justiça. Termos. Os termos desse artigo. Este artigo só se procede se for seguida corretamente termos que foram determinados pela Constituição Federal, que alguns deles será abordado nesta apresentação. 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nos termos dessa Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. 2. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 3. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. 4. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salve-se a invocar para exibir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir presta alternativa fixa à lei. 5. Não invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano mental ou moral decorrente de sua violação. Como vimos, os termos demonstram que perante a lei somos todos iguais. Ainda existem mais leis que nos protegem, como o racismo. Lei nº 7.716, 1989. É um crime contra a coletividade e não contra uma pessoa específica, realizado por meio de uma verbalização de uma ofensa ao coletivo, ou atos como recusar acesso aos estabelecimentos comerciais ou elevadores sociais de um prédio. É inafiançável e imprescritível, e ainda está em projeto de lei sobre as pessoas que são LGBTQ+, Lei nº 1151 de 1955. É um projeto de lei em transmissão na Câmara dos Deputados do Brasil, da autoria da então deputada federal Marta, que se propõe a disciplinar união civil entre pessoas do mesmo sexo. Projeto de lei da Câmara 122 de 2006, também conhecida como Lei Anti-Homofobia,
foi um polêmico projeto de lei brasileira, apresentado pela então deputada Lara. O projeto de lei tinha por objeto criminalizar a homofobia no país e foi arquivado após passar 8 anos no Senado sem obter aprovação. Fontes de pesquisa.